Como assim, medicina PBL? Todo curso de medicina não é igual não, é? Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que bem. Pra quem não me conhece, eu sou Carol Batista, sou estudante do 5º ano de medicina pela UFPE Caruaru e hoje eu vim tirar algumas dúvidas que vocês manifestam sobre a metodologia PBL, o que é, como funciona, o que é que tem de diferente e como é que a gente, estudantes de medicina, somos avaliados nessa metodologia e também trazer um pouco das minhas percepções, né, desses 4 anos de metodologia PBL, no que isso me ajudou, no que prejudicou, quais são as minhas percepções gerais sobre a metodologia. Eu só vou te pedir para que deixe o like, se inscreva aqui no canal e ajude esse canalzinho a crescer, porque cada vídeo é feito com muito carinho. Então, gente, a metodologia PBL, trazendo para o português, ela traz um aprendizado baseado em problemas. E em todo momento eu vou trazer, né, comparativos entre essa metodologia e a metodologia tradicional, que é aquela em que a gente já está acostumado. Na metodologia tradicional, o curso de medicina, ele é bem divididinho entre ciclo básico, né, aquele que você vai aprender sobre bioquímica, sobre anatomia, sobre fisiologia. Aí você tem um ciclo clínico, né, que era as especialidades clínicas e cirúrgicas, que você vai ver durante a faculdade, então, ginecologia, obstetrícia, pediatria, reumatologia. E aí a gente tem o internato, né, que são os 2 últimos anos de curso, em que a gente basicamente vai fazer estágios, enfim. Na metodologia PBL, a gente também tem essas divisões, só que elas não são tão separadinhas assim. Por quê? A base do nosso curso são os problemas. Então, nosso aprendizado, ele é norteado por problema. Isso quer dizer o quê? Na metodologia tradicional, a gente vai para a faculdade e o professor vai chegar lá. Hoje, bom dia, a gente vai falar sobre anatomia osteoarticular, a gente vai falar sobre a anatomia do esôfago. Então, todo final de aula a gente vai ter tipo uma gradezinha de assuntos para estudar em casa, né? Igualzinho na escola. Na metodologia PBL, não. O centro do nosso aprendizado é a tutoria. Então, por exemplo, na minha turma são mais ou menos 80 alunos. A gente é dividido em 10 grupos de 8 pessoas, que são os grupos de tutoria, que são orientados por um professor tutor. E o que é que acontece? A cada semana a gente recebe uma situação problema, que é basicamente um caso clínico. A gente tem o primeiro momento, que é a tutoria de abertura, em que a gente vai discutindo sobre aquela situação problema, trazer o que a gente sabe, o que é que a gente não sabe, as dúvidas que a gente tem daquele caso clínico. E a gente tem a tutoria de fechamento, que é uma semana após, que é após os nossos estudos particulares. E o que é que acontece? A gente tem a tutoria de abertura, a gente discute o caso, apresenta as nossas dificuldades, o que é que a gente não sabe e tudo mais. Fechamos o caso, nós criamos os nossos objetivos de estudo e com base nesses objetivos de estudo, a gente vai estudar durante a semana e publicar no AVA, sim, o AVA, que a gente não gosta muito, a gente não costuma gostar, não sei se a maioria dos outros cursos gosta de AVA, de outras universidades gostam, só que as pessoas com que eu tive contato, ninguém gostava de AVA não. E como é esse AVA? Por exemplo, pneumonia. Então, eu fiquei na dúvida durante a tutoria de abertura sobre o que era a pneumonia, sobre a fisiopatologia da pneumonia, como eu trato uma pneumonia. Então, eu vou lá, realizo uma pesquisa e vou lá no AVA, que é como se fosse um Facebook. Eu vou lá no AVA e faço a minha publicação. Então, hoje, gente, achei interessante em falar um pouquinho sobre os sintomas da pneumonia, e são esses, e aí eu coloco isso. Cada grupo é obrigado a fazer de 2 a 3, pelo menos na minha faculdade é assim. E aí a gente publica no AVA durante a semana, e durante essa mesma semana
Ao contrário de que muita gente acha que a gente fica sem fazer nada, só estudando por a gente mesmo, a gente também tem aula. Então, nesse exemplo de pneumonia, por exemplo, a gente tem aula de anatomia? Tem, só que não é como na faculdade, com a metodologia tradicional, em que a gente tem, por exemplo, a anatomia do sistema cardiorrespiratório no primeiro ano, e aí a gente só tem pneumonia quando tá pagando pneumologia. Não, a gente tem pneumonia. E quando a gente paga pneumonia, a gente pega aquela situação, problema, e aí vem todo o aparato, né, da semiologia pulmonar. A gente aprende a fazer um exame físico pulmonar voltado à pneumonia. A gente tem aula de anatomia pulmonar. A gente tem a radiologia pulmonar, né, quais são os achados de radiologia. A gente tem aula com o professor pneumologista ou médico que tenha contato frequentemente com isso, sobre qual é a clínica, o que é que o paciente apresenta. Então, com base em uma situação, problema, né, que é um caso clínico, a gente, durante a semana, a gente vai ter nessas aulas. Então, anatomia pulmonar, fisiologia, farmacologia, qual medicamento a gente passa para esse problema. Então, tudo é centrado naquele problema e não tão organizado em caixinhas como na metodologia tradicional. Agora, a produção científica. Na minha faculdade, pelo menos, na maioria das faculdades eu vejo que as pessoas até fazem trabalhos, publicam em congresso e tudo mais. E tem também o temido trabalho de conclusão de curso. O que é que acontece na minha faculdade? PBL. A gente tem 2 módulos. O primeiro é o módulo de iniciação científica e o módulo de atualização científica. Então, assim, basicamente funciona da seguinte forma. No primeiro período eu vejo o módulo de iniciação científica, no segundo, atualização científica, no terceiro, iniciação científica, no quarto, atualização científica. É basicamente dessa forma que a gente vai produzindo trabalhos científicos a cada ano. Então, geralmente a gente inicia um trabalho científico no módulo de iniciação científica, né? Geralmente é o primeiro módulo de cada ano, e aí a gente vai produzindo até o módulo de atualização científica. E no final desse ano letivo, a gente tem a jornada acadêmica. E nessa jornada acadêmica, a gente publica os nossos trabalhos em anais da própria faculdade. Então, assim, toda semana a gente tem uma publicação, o que é muito legal. E eu acredito que seja por isso que a gente não tem trabalho de conclusão de curso. Porque, basicamente, a gente faz quase um trabalho de conclusão de curso a cada ano. Então, a gente não tem essa ansiedade, essa pressão de, além de tudo, residência médica, final de faculdade, documentação. A gente tem um trabalho de conclusão de curso para apresentar, o que, na minha opinião, é muito bom. Além disso, a gente tem a estrelinha do PBL. Assim, é o módulo que faz o olho de qualquer calouro e qualquer veterano brilhar também, que é o nosso módulo PIESC. Esse módulo PIESC, o que é? Eu vou deixar aqui, é um nome gigantesco. É o nosso módulo de estágios. Ele é perfeito, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Desde o primeiro período de faculdade, desde a minha terceira semana de aula, ou foi segunda, eu não lembro, a gente tem estágio na rede municipal de Caruaru. Então, assim, a gente vai estar lá no primeiro período aprendendo a fazer um exame físico pulmonar. E aí a gente vai ter um estágio e o nosso preceptor, né, que é o médico que auxilia a gente, ele vai pedir pra gente fazer esse exame físico pulmonar de forma orientada no paciente. Então, assim, nosso aprendizado, ele é, tipo, surreal. A gente tá tendo, um dia a gente tem aula na faculdade de como fazer um exame físico pulmonar, o que é pneumonia, como eu diagnostico pneumonia. E aí a gente vai para o postinho de saúde, chega um paciente com pneumonia, com sintoma de pneumonia. E aí aquele aprendizado que a gente teve, teoricamente, ele vira prático. E isso é o que eu acho sensacional na faculdade.
Sério, eu amo a metodologia por conta disso, especificamente. Obviamente, na nossa segunda e terceira semana de aula, a gente não vai estar estagiando na sala vermelha do hospital regional. A minha faculdade, a gente está estruturada da seguinte forma. Primeiro ano, a gente vai para o postinho de saúde, até porque a gente tá aprendendo como é que funciona o sistema de saúde, como é organizado, como fazer um exame físico. No segundo ano de faculdade, aí as coisas já vão ficando mais intensas. A gente já vai pra UPA, a gente vai pra maternidade, né, que a gente vai estar pagando ginecologia obstetrícia, por exemplo. No terceiro ano, começam os nossos estágios de hospital. Então, a gente vai principalmente para o Hospital Regional de Agreste e muitos desses outros estágios, eles são cumulativos. Então, assim, no primeiro ano a gente ia somente para um postinho de saúde. No segundo ano, a gente tem UPA, tem maternidade e tem postinho de saúde. No terceiro ano, a gente vai para postinho de saúde, UPA, não tem mais maternidade, o que eu acho uma pena, e vamos também para o Hospital Regional. Então, é basicamente assim que se estrutura. Eu tive muita dificuldade em aprender a me virar no PBL. Eu tava muito acostumada em ir pra faculdade, assistir aula, ouvir o que o professor tem a dizer, tudo que eu tenho que aprender e ir pra casa e estudar do meu jeitinho, sabe? Mas não, você aprende a estudar, você é forçada a aprender a estudar, você é forçada a ter uma autonomia, porque tem gente que vai ficar lá escorado e não vai conseguir progredir, e você tem que fazer sua formação. Então, assim, apesar das aulas, que a gente tem aulas, né, como eu já falei pra vocês, a gente fica muito livre para buscar literaturas alternativas, para desenvolver nossa metodologia de estudo. O que me trouxe muita dificuldade porque esse não era o meu costume. Só que a minha percepção de mim e também de muitos colegas meus é que, tipo, no segundo ano a gente já tá mais adaptado à metodologia. E aí essa dificuldade, ela fica menor e se sobressai as vantagens, né, do curso, como, por exemplo, estagiar desde sempre, ter uma carga horária um pouco reduzida, porque, assim, a gente tem muita aula, mas a gente também tem que ter o nosso momento de estudo. Então, muitas vezes, a gente tem uma carga horária um pouco mais livre. Então, muita gente vem me perguntar no meu perfil, Carol, dá pra trabalhar? Depende, se for pra você, dá sim. Se você organizar direitinho, dá pra trabalhar, porque muitos espaços do nosso horário, ele é livre. Por quê? Porque subentende que você está buscando conhecimento ativo. Então, você vai ficar livre esse horário e você usa como quiser. Mas, usando bom senso, né? Também é um curso pesado, como qualquer um outro. Não é porque é metodologia ativa, a gente não tem aquela quantidade de aula que a gente fica livre a semana toda. A gente tem que organizar estágio, a gente tem que organizar a produção científica também. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Se restou alguma dúvida, você deixa aqui no comentário que eu farei o possível para responder o quanto antes. É sempre com muito carinho que eu trago todo o vídeo. Se inscreve e deixa o like aqui no canal, porque ajuda demais esse canalzinho a crescer. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.